Olá, colega. Ajeite-se bem em sua cadeira. Hoje vamos tratar de um assunto especialmente presente nos exames de ordem. O assunto é agentes públicos. Para começar, vamos perceber que o Estado é um ente abstrato. O Estado não tem rosto. Quando falamos que o Estado manifesta sua vontade, que o Estado faz isso, faz aquilo, tudo isso é evidentemente uma abstração. É uma interpretação que damos ao fato de que alguém, uma pessoa, está agindo em nome dessa criação cultural que é o Estado. Os agentes públicos são justamente as pessoas físicas que atuam em nome do Estado, exercendo os poderes e as prerrogativas estatais. Eles são o Estado em sua face visível. Um policial que patrulha um bairro, ele é visto como o próprio Estado atuando. Da mesma forma que um médico que clinica em um hospital público, ou um juiz que produz suas sentenças, um guarda de trânsito que lavra uma multa, todos eles, ao exercerem suas atividades, são identificados com o próprio Estado. Mas, se é tão fácil identificar os agentes públicos, por que é importante darmos uma definição precisa dessa categoria? É preciso porque, ao atuar como agente público, essa pessoa se submete a uma série de regras que regulam o exercício dessa atividade de natureza pública. Sobre essas pessoas recai também um regime especial de responsabilidade, pois quem exerce um poder sempre deve se responsabilizar por esse poder. Além disso, como os agentes públicos atuam em nome do Estado, os danos que eles causam às pessoas no exercício dessas atividades serão suportados também pelo Estado. Aliás, esse tema, o tema da responsabilidade estatal, será estudado em um outro capítulo do nosso curso. Vamos começar então definindo o que é agente público. Para tanto, nós vamos nos inspirar numa definição que consta de lei. Consta da Lei 8.429 de 92, que é a lei que regula sanções por improbidade administrativa. Então vamos ver aqui o conceito de que agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da administração direta e indireta. Veja que por este conceito, mesmo aqueles que desempenham eventualmente e sem remuneração uma atividade que é de competência estatal, será considerado agente público. Aliás, ressalte-se que esse conceito é muito próximo daquele que é utilizado no Código Penal para funcionário público. Hoje, este termo funcionário público já caiu em desuso. Nós utilizamos mais o termo agente público, que é um gênero, e servidor público, que é uma espécie, coisa que logo veremos. Se quisermos simplificar um pouco mais essa definição de agente público, poderemos utilizar a definição de Marçal Justem Filho, que diz que agente público é toda pessoa física que atua como órgão estatal, produzindo ou manifestando a vontade do Estado. Agora vamos analisar as diversas categorias de agente público, o que vai facilitar um pouco mais a compreensão desse conceito. Nós temos entre os agentes públicos os agentes políticos, agentes administrativos, também chamados servidores públicos, e particulares em colaboração com a administração. Vamos começar pelos agentes políticos. São aqueles que exercem uma função política, especialmente aqueles que exercem mandato eletivo, tanto no executivo como no legislativo. Também são considerados agentes políticos os colaboradores imediatos da chefia do executivo, ou seja, os ministros, secretários de Estado, secretários municipais, ou seja, aquelas figuras que o próprio senso comum chama de políticos. Porém, há autores que incluem também nessa categoria
os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, que, embora não sejam políticos no sentido comum da palavra, exercem poderes de natureza constitucional, com independência funcional, o que, segundo esses autores, seria uma razão para colocá-los também nessa categoria. Temos também os agentes administrativos ou servidores públicos. São aqueles que exercem a função administrativa em caráter profissional, ou seja, todos aqueles que têm um vínculo de trabalho com as entidades estatais. Essa categoria se subdivide em outras também, o que veremos daqui a pouquinho. E por último, temos os particulares em colaboração com a administração. É estranho pensar que particulares possam ser agentes públicos? Talvez você não tenha se dado conta de que você mesmo já possa ter assumido essa posição. Por exemplo, se você já trabalhou como mesário em uma eleição, você assumiu a condição de agente público durante o período em que você foi requisitado pela Justiça Eleitoral. A mesma coisa ocorre com quem é convocado a participar de um júri popular. Há vários outros casos de particulares que, ao serem convocados ou contratados para prestar um serviço à administração, acabam por assumir a condição de agente público. O juiz de paz, aquele que celebra casamentos, é um outro exemplo. Também é comum que a administração chame alguém que não é seu funcionário para participar de uma banca de concurso público em razão do seu conhecimento sobre a matéria a ser examinada. Também os agentes das concessionárias e permissionárias de serviços públicos assumem esse status quando praticam atos de competência estatal. Ou seja, é mais comum do que a gente pensa essa situação do particular na condição de agente público. Mas a categoria mais relevante para o direito administrativo é, sem dúvida, a dos agentes administrativos, que também costumamos chamar de servidores públicos, em sentido amplo. Isso porque são esses agentes que movimentam a máquina administrativa. São eles que exercem as atividades necessárias à execução das tarefas da administração de maneira continuada. Essa categoria de agentes administrativos também possui uma subdivisão, que é baseada no regime jurídico incidente sobre esses agentes. Vamos dar uma olhada num esquema que explica essa divisão? Agentes administrativos, servidores estatutários, empregados públicos, também chamado de seletistas, e servidores temporários. Os servidores estatutários são a espécie mais típica de agente administrativo. Eles seguem um regramento especial, que é baseado inteiramente nas regras do direito público. É um regime especial, estabelecido por lei, no qual são estabelecidas todos os direitos e deveres dessa classe de servidores, que são titulares de cargos na administração. Essa lei costuma se chamar estatuto, daí porque esses servidores são chamados de servidores estatutários. Agora, vamos deixar claro que cada ente político, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles editam as normas aplicadas aos seus servidores. Isto é, cada ente pode produzir o seu próprio estatuto. Esse vínculo estatutário segue inteiramente aquele regime jurídico administrativo a que já nos referimos. Lembra-se do que já falamos sobre o regime jurídico administrativo? Aquele conjunto de prerrogativas de um lado e de restrições de outro lado? No caso do regime estatutário, as prerrogativas consistem na possibilidade que a administração tem de modificar unilateralmente as regras desse vínculo, alterando a forma de prestação do serviço e também alguns dos direitos desse servidor, como a forma de remunerar. Por outro lado, as restrições decorrem de uma série de garantias e direitos atribuídos a esses servidores, que a administração é obrigada a aceitar, como a famosa estabilidade, que nós explicaremos logo mais. Esse tipo de regime
é o mais apropriado para o exercício das atividades típicas da administração. E é por essa razão que é o regime recomendado para a administração direta e para as entidades regidas pelo direito público, como as autarquias. Falemos agora dos empregados públicos. Esse regime se aproxima mais do regime de trabalho daqueles que trabalham na iniciativa privada. É um regime de natureza contratual, baseado nas regras da CLT. E é por esse motivo que os empregados públicos são também chamados de servidores seletistas, ou seja, que seguem a CLT. É lógico que, por atuar em entidades estatais, haverá sobre esses servidores a incidência de regras de direito público. Por exemplo, somente podem ingressar nessa entidade após passar pelo concurso público. Também sofrem restrições relativas, por exemplo, à acumulação de cargos, e os seus vencimentos estão submetidos a um teto que já está estabelecido na própria Constituição. O regime seletista é mais apropriado para o exercício de funções que não são tipicamente estatais, sendo que ele é obrigatório para aquelas entidades estatais que são regidas predominantemente pelas regras do direito privado. Portanto, é obrigatório esse regime nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista e nas fundações de direito privado instituídas pelo poder público. E por último, nós temos a categoria dos servidores temporários. Essa classe existe em razão de uma necessidade temporária, circunstancial, sendo que, cessando essa circunstância, esses servidores serão desligados da administração. O regime a que eles se submetem pode ser tanto baseado nas regras da CLT, como também é comum que a administração estabeleça numa lei um regime especial para esses servidores. Um regime que aproxima-os mais do regime estatutário. Mas, de toda forma, é uma classe especial de servidores, em razão da precariedade, isto é, da instabilidade do vínculo que eles têm com a administração. Esse tipo de servidor é utilizado para atender, por exemplo, situações emergenciais, como o combate a calamidades públicas, combate a epidemias, também para atender a situações temporárias, como a realização de censo ou a contratação de um professor substituto em razão do afastamento do titular. Se você quiser conhecer um pouco mais a fundo as hipóteses de admissão temporária, eu sugiro que dê uma lida na Lei Federal 8.745, de 93, que regula esse assunto na esfera federal. Para que tudo isso fique bem gravado em nossa mente, eu convido você a dar uma olhadinha num quadro que preparamos sobre esse assunto. Vejamos, o servidor estatutário, que é aquele titular de cargo público, a natureza do vínculo é estatutária, estabelecida por lei. E o uso apropriado desses servidores é nas atividades tipicamente administrativas, na administração direta e entidades de direito público. O empregado público, ele tem, como natureza do vínculo, o contratual, regido pela CLT, e uso apropriado nas atividades não típicas, e é obrigatório o uso desse servidor nas entidades de direito privado. O servidor temporário tem um vínculo de natureza especial, podendo estar submetido à CLT ou a uma legislação própria, e o uso apropriado é para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Todos esses servidores, ao serem admitidos na administração, acabam por ocupar uma posição nas entidades administrativas, com uma lista de atribuições e também com uma série de direitos que lhes são assegurados pelo exercício dessas atribuições. A Constituição Federal diferencia essas posições em 3 espécies: cargos, empregos e funções públicas. Dessas posições,
a que tem o maior destaque para o direito administrativo é, sem dúvida, o cargo público. Vamos ver o conceito. Conceito de cargo público. Cargo público é a posição jurídica criada e disciplinada por lei, com denominação própria, fixação de atribuições, direitos e responsabilidades para o seu titular e sujeita à regulação especial pelo direito público, isto é, pelo regime estatutário. Com esse conceito, já percebemos algumas das características essenciais do cargo público. A primeira delas é que o cargo público somente pode ser criado por lei, e lei aqui em sentido formal, ou seja, lei aprovada pelo Legislativo. Cabe à lei também dar a sua denominação e o rol de atribuições e responsabilidades que o titular do cargo terá, bem como dispor sobre os direitos e prerrogativas desse titular, especialmente a remuneração do cargo. Outra característica essencial é que o titular do cargo público está sujeito ao regime estatutário. Já vimos que o que caracteriza esse regime é a possibilidade que a administração tem de modificar unilateralmente os direitos e deveres relativos ao cargo, por meio da modificação, é lógico, das leis que se aplicam a esse cargo e ao seu servidor. Evidente também que essas modificações encontram limites nos direitos e garantias previstos na Constituição. Por exemplo, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Devemos nos lembrar também que há vários tipos de cargo, que podem ser classificados de acordo com a forma de provimento, isto é, a forma de preenchimento desses cargos. Sob esse critério, nós teremos o cargo eletivo, em comissão, efetivo e vitalício. Cargo eletivo é o cargo cujo preenchimento se dá por meio do voto dos eleitores. É o caso do presidente da República, dos governadores, prefeitos e todos os membros do Poder Legislativo nas diversas esferas da República. Cargo em comissão, ou cargo de livre provimento, é aquele cujo preenchimento se dá pela livre escolha de uma autoridade. São chamados também de cargos de confiança, visto que muitas vezes há necessidade de haver uma relação de confiança, de lealdade entre o nomeante e o nomeado. Também se diz que esses cargos são de nomeação e demissão ad nutum, isto é, à vontade de quem pode nomear. Os cargos de ministro, de secretário de Estado, cargos de assessor e diversos cargos de chefia são exemplos de cargos em comissão. Cargos efetivos são cargos cujo acesso se dá pela via do concurso público e que são dotados de uma vocação para a estabilidade. Ou seja, quem vier a preencher tal cargo pode vir a se tornar estável, depois de preencher uma série de requisitos que estudaremos mais adiante. São os cargos efetivos os responsáveis pela continuidade das tarefas administrativas, visto que são o corpo permanente da administração, que exerce continuamente essas atividades, independentemente das mudanças políticas que sabemos que ocorrem com uma certa frequência. E por último, temos os cargos vitalícios, que são cargos que têm uma estabilidade reforçada. Seus titulares somente podem ser demitidos em razão de decisão judicial transitada em julgado. Na verdade, são alguns poucos cargos, todos eles previstos na Constituição Federal. Membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas são titulares de cargo vitalício. O preenchimento desses cargos vitalícios pode se dar de duas formas, ou por concurso público, ou por meio de uma nomeação especial, como ocorre com os membros dos tribunais de contas e os nomeados para os tribunais judiciais pelo chamado Quinto Constitucional. Bem, já vimos tudo o que era importante sobre os cargos públicos. Falemos um pouco sobre os empregos e as funções. Vamos ver o conceito de emprego público. Emprego público é a posição jurídica daquele que trabalha para a administração sob vínculo de natureza contratual
regulado predominantemente pelas regras aplicáveis aos empregados particulares. Ou seja, o emprego público é ocupado pelos chamados empregados públicos ou seletistas, que já falamos. Já dissemos também que, embora regulado pela CLT, há normas de direito público que afetam esse vínculo. E por último, temos a função pública. Aqui não há propriamente um conceito a dar, visto que a função é um termo que pode ter vários significados. Geralmente, indica o exercício de uma atribuição sem que haja um cargo ou um emprego público a ser preenchido. Hoje em dia, essa situação ocorre em duas ocasiões. Nas chamadas funções de confiança, que é a atribuição de uma responsabilidade maior a um servidor que já é titular de um cargo efetivo, ou seja, não há um cargo específico, mas apenas a atribuição de uma função de maior responsabilidade e, consequentemente, com um adicional na remuneração desse servidor. E temos também o exercício de funções temporárias, que são feitas pelo servidor temporário, admitido naquelas situações excepcionais que nós já mencionamos. Logicamente, não seria razoável criar por lei um cargo ou um emprego público permanente para o exercício dessa atividade de natureza temporária. Tanto o emprego público quanto as funções públicas também devem ser criadas por lei, por força do que dispõe a Constituição Federal. Aliás, isso é uma decorrência natural do princípio da legalidade estrita, que nós já estudamos nesse curso. O curioso é que a Constituição, embora exija que a criação dos cargos, empregos e funções públicas seja feito por lei, permite que o chefe do Executivo possa decidir a extinção ou a desnecessidade dos mesmos por meio de um simples decreto. É um raro caso, talvez o único, em que um simples decreto pode desfazer algo que foi criado pela lei. Como alguém se torna servidor público? Como se faz para ingressar na administração, ocupando um cargo, um emprego ou uma função pública? Essa resposta eu tenho certeza que você sabe. Como regra geral, a porta de entrada para a administração pública é o concurso público. Essa regra está prevista na própria Constituição, em seu artigo 37, no inciso 2º. Vamos ler um trecho desse dispositivo? Artigo 37. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Essa regra é necessária, nós sabemos disso, em razão do princípio da isonomia, e também daquele princípio que é filhote da isonomia, ou seja, o princípio da impessoalidade. Você se lembra certamente que um dos significados de impessoalidade é a impossibilidade do administrador público favorecer ou prejudicar alguém, por razões que não sejam ligadas ao interesse público. Pois é exatamente isso que a regra do concurso público busca: evitar que o acesso aos cargos e empregos da administração se faça por critérios de amizade, de interesse pessoal ou de fidelidade política. Evitar que a cada troca de partido no governo se desmonte a máquina pública para preenchê-la com os apadrinhados do novo governante. Mas toda regra tem exceções. A Constituição Federal também previu a necessidade de abrir exceções a essa regra geral. Ela fez isso nas seguintes hipóteses: cargos eletivos e de nomeação especial previstos na Constituição Federal, nos cargos em comissão, na admissão de servidores temporários. Nos cargos eletivos, nós sabemos que a escolha se faz pela vontade popular. Portanto, isso não contraria a ideia de impessoalidade, visto que aqui a avaliação das condições do sujeito para ocupar o cargo é feita pelo voto dos cidadãos. Aliás, a existência de cargos eletivos é indispensável em regimes democráticos. Os cargos em comissão
ou cargos de confiança, nós já explicamos anteriormente. Eles decorrem de uma necessidade de uma relação de lealdade e de compatibilidade ideológica entre o nomeante e aquele que é nomeado. A Constituição, aliás, ela limita a criação de cargos de confiança que somente podem ser utilizados para as atividades de direção, de chefia e de assessoramento. Ou seja, apenas quando é realmente necessária a relação de confiança é que se justifica a criação de um cargo desse tipo. O que muitas vezes acontece, e nós sabemos, é que há um abuso dessa possibilidade. Por exemplo, criando-se cargos do tipo assessor de assuntos sanitários, quando o que se deseja é apenas um servente de repartição. Isso é uma tentativa de burlar, de fraudar o princípio da impessoalidade e a regra do concurso público, permitindo assim à autoridade apadrinhar seus eleitores. Esse tipo de jeitinho é evidentemente inconstitucional. E a lei que criar uma situação como essa está sujeita à anulação pelo judiciário. A última hipótese de contratação sem concurso público é a admissão de servidor temporário, ou seja, para necessidade temporária e de caráter excepcional a que a Constituição se refere em seu artigo 37, inciso 9. É evidente que, em determinadas situações, a realização do concurso público poderia ocasionar um prejuízo ao interesse público. Por exemplo, no caso de uma calamidade pública ou de uma epidemia, a urgência da situação justifica a admissão sem concurso. A lei federal que cuida dessa matéria diz que, nos demais casos de necessidade temporária, em que não haja tamanha urgência, deverá ser realizado processo seletivo simplificado, ou seja, um procedimento mais sumário, menos formal que o concurso. E o que é o concurso público? Concurso público é o procedimento competitivo com regras pré-estabelecidas e baseadas nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da publicidade, destinado a selecionar os candidatos mais aptos a ocupar um cargo efetivo ou um emprego público. Esse conceito nos permite entender alguns aspectos essenciais do concurso público. Em primeiro lugar, podemos ver que ele é um procedimento competitivo, o que implica na existência de regras quanto aos requisitos de participação, número de fases, recursos dos candidatos, etc. Cada um dos candidatos tem direito a exigir o cumprimento dessas regras, inclusive pelos demais candidatos. As regras do concurso são pré-estabelecidas. Isto é, há um ato administrativo prévio, é o edital, que deve ser publicado para conhecimento de todos os interessados em participar dessa competição. Tal como acontece na licitação, esse edital vincula tanto a administração quanto aos candidatos e não pode ser alterado no curso da competição. O edital, por sua vez, deve respeitar o princípio da legalidade, ou seja, as exigências do edital devem estar baseadas na lei e nas necessidades do cargo ou emprego em disputa. É frequente a anulação de concursos públicos pelo estabelecimento de exigências incompatíveis com as tarefas do posto a ser preenchido. A limitação de idade, por exemplo, somente pode existir em razão de uma necessidade específica para o cargo, devendo a administração justificar a necessidade objetiva dessa limitação. Isso também tem a ver com a impessoalidade. O concurso não pode ser discriminatório e a forma de avaliação dos candidatos deve ser a mais objetiva. Por isso, a Constituição fala em provas e títulos, ou seja, exames que sejam capazes de aferir de forma objetiva o mérito dos candidatos. Não é possível utilizar certas avaliações que hoje se utilizam na esfera privada, como dinâmicas de grupo, exames grafotécnicos ou avaliações psicológicas do perfil do candidato, pois esse tipo de análise tem um grau de subjetividade muito grande. Isso não quer dizer que no final do concurso
não se possa fazer um exame da aptidão física dos aprovados, o que também vai incluir análise se eles têm algum distúrbio psicológico que afete a capacidade deles para aquela atividade. Ainda dentro desse tema, devemos lembrar que a Constituição estabeleceu a reserva de cargos para pessoas portadoras de deficiência, o que logicamente implica que haja uma adaptação das exigências do concurso às deficiências apresentadas pelos candidatos, além da estipulação de uma lista de classificação própria para esses cargos reservados. Por fim, o princípio da publicidade, a que nos referimos no conceito, está presente tanto na necessidade de publicação do edital, quanto na publicação dos demais atos resultantes do concurso, como a publicação dos gabaritos, da lista de classificados nas diversas fases e do resultado final. Logicamente, as questões do concurso, antes de aplicadas, estão sujeitas a sigilo, por razões óbvias. Portanto, seguido esse procedimento e observados esses princípios, o resultado lógico que se espera é que a administração tenha selecionado aqueles que são, provavelmente, os sujeitos mais adequados para ocupar aquele cargo ou função pública. Compreendido o conceito de concurso público, devemos falar um pouco sobre a validade do concurso, tema que tem sido muito explorado em exames. Segundo a Constituição, em seu artigo 37, inciso 3º, o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Ou seja, o edital estabelecerá o prazo de validade do concurso, no limite máximo de 2 anos, sendo que esse prazo pode ser renovado por mais uma vez, por decisão da autoridade que autorizou o concurso. Como regra geral, os editais têm adotado esse prazo máximo, até porque, muitas vezes, as nomeações são retardadas em razão de dificuldades financeiras ou de restrições decorrentes da lei para nomeação em períodos eleitorais ou em razão de restrições orçamentárias, enfim. Com a fixação do prazo máximo e com a eventual prorrogação, evita-se todo o sacrifício de fazer um novo concurso. Uma questão muito frequente é a seguinte: teria o candidato aprovado direito a ser nomeado? Tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm respondido até agora de maneira praticamente unânime. Não. Não tem o candidato aprovado direito a ser nomeado, porque a avaliação sobre a conveniência e a oportunidade de proceder à nomeação é de natureza discricionária. Cabe à autoridade que autorizou o concurso avaliar o momento oportuno de nomear os aprovados, sendo que, por razões de relevante interesse público, pode até deixar transcorrer o prazo de validade sem nomear ninguém. Mas os candidatos aprovados têm o direito inquestionável de ver respeitada sua ordem de classificação durante o prazo de validade do concurso. Ou seja, podem impugnar, inclusive pela via judicial, a nomeação de candidatos que estejam abaixo na lista de classificação ou que tenham sido aprovados em concurso que se fez posteriormente. Já que falamos de como é feito o ingresso no serviço público, vamos tratar agora da possibilidade de um sujeito ingressar mais de uma vez no serviço da administração. Vamos falar da acumulação de cargos, empregos ou funções, tema que também costuma ser exigido com frequência nos exames. A regra geral é de que não se pode acumular 2 ou mais cargos, empregos ou funções. Isto é, não se pode ter 2 cargos, dois empregos, 2 funções, um cargo e um emprego, um cargo e uma função, etc. Em suma, não se pode ocupar 2 lugares na administração ao mesmo tempo. Essa proibição vale mesmo para aqueles que já se aposentaram no cargo. Essa é a regra geral, mas
São as exceções que fazem a festa dos examinadores, que adoram esse tipo de enumeração para fazer seus testes de múltipla escolha. Quais seriam as exceções previstas na Constituição Federal? Vamos ver mais um esquema que explica essas exceções? Exceções à regra da não acumulação de cargos, empregos ou funções. Artigo 37, inciso 16. Permite a acumulação de 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Artigo 37, parágrafo 10º. Regra especial para os aposentados. Permite a acumulação dos proventos de um cargo com exercício de cargo eletivo ou cargo em comissão. E artigo 38, inciso 3º. Permite a acumulação com mandato de vereador. Em todos esses casos, o Constituinte entendeu que a acumulação não seria prejudicial. Ao contrário, seria favorável aos interesses da administração. O que é preciso ressaltar é que em todo e qualquer caso de acumulação, há obrigatoriedade da compatibilidade de horários. Isso porque somente os santos é que têm o dom da ubiquidade, isto é, o dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Para um ser humano comum, isso é impossível. Então, se o sujeito ocupar 2 postos com o mesmo horário de trabalho, é certo que num deles ele está somente pendurando o paletó na cadeira e fingindo que trabalha. Ou talvez faça isso nos 2 lugares, o que é pior ainda. Bem, pessoal, acho que nosso tempo já se esgotou. Talvez você já esteja um pouco cansado, mas anime-se, pois o curso de Direito Administrativo está quase chegando no fim. E nós estamos certos de que essas aulas, as apostilas e os testes que você tem feito farão você chegar a um bom resultado no seu exame de ordem. Nossa próxima aula ainda é dedicada ao tema dos agentes públicos, quando estudaremos com maior detalhe o regime daqueles que já se encontram trabalhando na administração. Bom estudo e até a próxima.